Ações da mediunidade. Faculdade nativa. Todos a choravam e se feriam de pena. Jesus, porém, lhes disse: Não choreis, que a menina não está morta, mas dorme. Então Jesus, tomando-lhe a mão, disse-lhe em voz alta: Talita cumê, menina, desperta. Então a sua alma tornou ao corpo e ela se levantou logo. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. Mateus, capítulo 9, versículo 18 a 26. Marcos, capítulo 5, versículos de 22 a 43. Lucas, capítulo 8, versículos 41 a 56. Na letargia, o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se acha ligado. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, questão 423. Em um livro de memórias que nossos dirigentes espirituais nos aconselharam escrever, existem as seguintes páginas que dali extraímos para o presente volume, oferecendo-as à meditação do leitor, pois jamais devemos desprezar fatos autênticos que atestem a verdade espírita. Escrevemo-las num grande desabafo, pois tantos foram os fatos espíritas que desde a infância rodearam a nossa vida, que em verdade nossa consciência se acusaria se os retivéssemos somente para deleite das nossas recordações. Eis as aludidas páginas. Creio que nasci médium já desenvolvido, pois jamais me dei ao trabalho de procurar desenvolver faculdades medianímicas. Algumas faculdades se apresentaram ainda em minha primeira infância. A vidência, a audição e o próprio desdobramento em corpo astral, com o curioso fenômeno da morte aparente. Creio mesmo, e o leitor ajuizará, que o primeiro grande fenômeno mediúnico ocorrido comigo se verificou quando eu estava apenas com 29 dias de existência. Tinha vindo ao mundo na noite de Natal, 24 de dezembro. A 23 de janeiro, durante um súbito acesso de tosse, em que sobreveio sufocação, fiquei como morta. Tudo indica que em existência pretérita eu morrera afogada por suicídio, e aquela sufocação no primeiro mês do meu nascimento nada mais seria que um dos muitos complexos que me acompanham, o espírito suicida, mesmo quando reencarnado, reminiscências mentais e vibratórias que o traumatizam por períodos longos, comumente. Durante 6 horas consecutivas permaneci com rigidez cadavérica, o corpo arroxeado, a fisionomia abatida e macilenta do cadáver, os olhos aprofundados, o nariz afilado, a boca cerrada e o queixo endurecido, enregelada, sem respiração e sem pulso. O único médico da localidade, pequena cidade do sul do estado do Rio de Janeiro, hoje denominada Rio das Flores, mas então chamada Santa Teresa de Valença. O único médico e o farmacêutico, examinando-me, constataram a morte súbita por sufocação. A falta de outra causa mortis mais lógica. A certidão de óbito foi, portanto, legalmente passada. Minha avó e minhas tias trataram de me amortalhar para o sepultamento. À tarde, pois o óbito ocorrera
ocorrer pela manhã, bem cedo. Eu era recém-chegada na família e por isso, ao que parece, minha morte não abalava o sentimento de ninguém, pois, havendo ao todo 28 pessoas na residência rural da minha avó materna, onde nasci, porquanto a família se havia reunido para as comemorações do Natal e do Ano Novo. Ninguém demonstrava pesar pelo acontecimento, muito ao contrário do que se passara na residência do fariseu Jairo há quase 2000 anos. Vestiram-me então de branco e azul, como o menino Jesus, com rendinha prateada na túnica de cetim, faixas e estrelinhas, e me engrinaldaram a fronte com uma coroa de rosinhas brancas. Chovia torrencialmente e esfriara o tempo, numa localidade própria para o veraneio, como é a minha cidade natal. A essa mortuária, uma mesinha com toalhas rendadas com as velas e o crucifixo tradicional, encontravam-se à minha espera, solenemente preparada na sala de visitas. Nem minha mãe chorava. Esta, porém, não chorava porque não acreditava na minha morte. Opunha-se terminantemente que me expusessem na sala e encomendassem o caixão mortuário. A fim de não excitá-la, deixaram-me no berço mesmo, mas encomendaram o caixãozinho todo branco, bordado de estrelinhas e franjas douradas. Minha mãe, então, quando havia já 6 horas que eu me encontrava naquele estado insólito, conservando-se ainda a católica romana por aquele tempo, e vendo que se aproximava a hora do enterro, retirou-me para um aposento solitário da casa. Fechou-se nele, acompanhou-se de um quadro com estampa representando Maria, mãe de Jesus, e com uma vela acesa, prostou-se de joelhos ali sozinha e fez a invocação seguinte, concentrando-se em preces durante 1 hora. Maria Santíssima, Santa Mãe de Jesus e Nossa Mãe, vós que também foste mãe e passaste pelas aflições de ver padecer e morrer o vosso Filho sob os pecados dos homens, ouvi o apelo da minha angústia e atendei-o. Senhora, pelo amor do vosso Filho, se minha filha estiver realmente morta, podereis levá-la de retorno a Deus, porque eu me resignarei à inevitável lei da morte. Mas, se como creio ela estiver viva, apenas sofrendo um distúrbio cuja causa ignoramos, rogo a vossa intervenção junto a Deus Pai, para que Ele a torne a si, a fim de que não seja sepultada viva. E como prova do meu reconhecimento por essa caridade que me fareis, eu vou-la entregarei para sempre. Renunciarei aos meus direitos sobre ela a partir desse momento. Ela é vossa, eu vou-la entrego, e seja qual for o destino que a esperar, uma vez retorne à vida, estarei serena e confiante, porque será previsto pela vossa proteção. Muitas vezes, durante a minha infância, minha mãe narrava-me esse episódio de nossa vida por entre sorrisos de satisfação, repetindo 100 vezes a prece que ali fica por ela inventada no momento, acrescentando-a do Pai Nosso e da Ave Maria. E igualmente, entre sorrisos, era que eu a ouvia dizer, tornando-me então muito eufórica por isso mesmo. Eu nada mais tenho com você, você pertence a Maria, mãe de Jesus. Entre mentes, ao se retirar do aposento onde se dera a comunhão com o alto, minha mãe abeirou-se do meu insignificante fardo carnal, que continuava imerso em catalepsia, e tocou carinhosamente com as mãos repetidas vezes, como se transmitisse energias novas por meio de um passe. Então, um grito estridente, como de susto, de angústia, acompanhado de choro inconsolável de criança, surpreendeu as pessoas presentes.
Minha mãe, provável veículo dos favores caritativos de Maria de Nazaré, levantou-me do berço e despiu-me a mortalha, verificando que a grinalda de rosinha me ferira a cabeça. As velas que deveriam alumiar o meu cadáver foram retiradas e apagadas. A essa foi destituída das solenes toalhas rendadas. O crucifixo retornou ao oratório de minha avó, e a casa funerária recebera de volta um caixão de anjinho, porque eu revivera para os testemunhos que de direito fossem por mim provados como espírito revel que fora no passado e revivera sob o doce influxo maternal de Maria, Mãe de Jesus. Recordando agora, nestas páginas, este patético episódio de minha presente existência, a mim narrado tantas vezes pelos meus familiares, nele prefiro compreender também um símbolo, a par do fenômeno psíquico, ingressando na vida terrena para uma encarnação expiatória. Eu deveria com efeito morrer para mim mesma, renunciando ao mundo e às suas atrações, para ressuscitar o meu espírito morto no pecado por meio do respeito às leis de Deus e do cumprimento do dever, outrora vilipendiado pelo meu livre-arbítrio. Não obstante que seria o fato acima exposto, senão a faculdade que comigo viera de outras etapas antigas, o próprio fenômeno mediúnico que ocorre ainda hoje, quando às vezes espontaneamente advém transes idênticos ao acima narrado, enquanto em espírito eu me vejo acompanhando os instrutores espirituais para com eles socorrer sofredores da terra e do espaço, ou assistir, sob seus influxos vibratórios mentais, os dramas do mundo invisível, que mais tarde são descritos em romances ou historietas. Aos 4 anos, eu já me comunicava com espíritos desencarnados, pela visão e pela audição. Via-os e falava com eles. Eu os supunha seres humanos, uma vez que os percebia com essa aparência e me pareciam todos muito concretos, trajados como quaisquer homens e mulheres. Ao meu entender, então, eram pessoas da família, e por isso, talvez, jamais me surpreendi com a presença deles. Uma dessas personagens era-me particularmente afeiçoada. Eu a reconhecia como pai e a proclamava como tal a todos os da casa, com naturalidade, julgando-o realmente meu pai e amando-a profundamente. Mais tarde, esse espírito tornou-se meu assistente ostensivo, auxiliando-me poderosamente à vitória nas provações e tornando-se orientador dos trabalhos por mim realizados como espírita e médium. Tratava-se do espírito Charles, já conhecido do leitor por meio de 2 obras por ele ditada à minha psicografia, Amor e Ódio e Nas Voragens do Pecado. Durante minha primeira infância, esse espírito falava-me muitas vezes usando de autoridade e energia, assim como a entidade Roberto, também entrevista pelo meu leitor nos volumes Dramas da Obsessão, de Adolfo Bezerra de Menezes, e Memórias de um Suicida, como sendo o médico espanhol Roberto de Canalejas, que teria existido na Espanha pelos meados do século XIX. Lembro-me ainda de que muitas vezes, sentada no soalho a brincar com as bonecas, eu via Roberto numa cadeira que invariavelmente era posta no mesmo local. Ele curvava-se, apoiava os cotovelos nos joelhos e sustentava o rosto com as mãos, numa atitude muito humana. E assim, tristemente, pois era um espírito triste, me falava com doçura e eu respondia.
Não sei se tais conversações seriam telepáticas ou verbais. Sei apenas que eram reais. Não pude, porém, conservar lembranças do assunto de que se tratava. Aliás, tudo me parecia comum, natural, e como criança que era, certamente não poderia haver preocupação de reter na lembrança o assunto daquelas conversações. Essa entidade era por mim distinguida muito perfeitamente, trajada como os homens do século XIX, mostrando olhos grandes e vivos, muito profundos, cabelos fartos e altos na frente, pequena barba circulando o rosto e terminando suavemente em ponta no queixo, e bigodes relativos espessos. Dir-se-ia pessoa doente, pois trazia faces encovadas e feições abatidas, e mãos descarnadas e muito brancas. Era esse o espírito companheiro de minhas existências passadas, a quem poderosos laços espirituais me ligam, a quem muito feri em idades pretéritas e por quem me submeti às duras provações que me afligiram neste mundo, na esperança de reaver o perdão da lei de Deus pelo mal outrora praticado contra ele próprio. Foi somente aos 8 anos que se repetiu o fenômeno de desprendimento parcial, a que chamamos morte aparente, o qual, no entanto, sempre espontâneo, dos 16 anos em diante, se tornou, por assim dizer, comum em minha vida, iniciando-se então a série de exposições espirituais que deram em resultado as obras literárias por mim recebidas do além, por meio da psicografia auxiliada pela visão espiritual superior. Repetindo-se, porém, o fenômeno aos meus 8 anos, recebi por ele em quadros parabólicos descritos com a mesma técnica usada para a literatura mediúnica, o primeiro aviso para me dedicar à doutrina do Senhor e do que seria a minha vida de provações, sendo essa exposição produzida singelamente à altura de uma compreensão infantil. Quem conhecer a vida da célebre heroína francesa Joana d'Arc e atentar em certos detalhes que circundaram a sua mediunidade, compreenderá facilmente que as entidades espirituais que se comunicavam com ela e às quais ela atribuía os nomes dos santos por ela venerados, cujas imagens existiam na igrejinha de Dom Remy, sua terra natal, facilmente compreenderá também o que exporei em seguida, pois o fenômeno espírita jamais será isolado ou será particular a uma única pessoa, porque a técnica para produzi-lo é idêntica em toda parte e em todas as idades, referência feita aos operadores espirituais. Joana fora criada desde o berço, amando aquela igreja e as imagens nela expostas, com a denominação de Santa Catarina, Santa Margarida e São Miguel. E porque raciocinasse que realmente as imagens retratavam aquelas almas eleitas que ela acreditava desfrutando a bem-aventurança eterna, confiava nelas, certa de que jamais lhe negariam amor e proteção. A verdade, porém, era que as entidades celestes que se mostravam a Joana e lhe falavam, nada mais seriam que os seus próprios guias espirituais ou os guardiães espirituais da coletividade francesa, como Santa Genoveva, São Luís ou Carlos Magno, que tomariam a aparência daquelas imagens, a fim de infundirem respeito e confiança àquele coração heróico, capaz de um feito importante que se refletiria até mesmo além fronteiras da França. Também nada impediria que as visões de Joana fossem realmente de materializações dos espíritos daqueles vultos da igreja de Dom Remy, dado que Santa Catarina e Santa Margarida tivessem com efeito
existido. Quanto a São Miguel, citado no Velho Testamento pelos antigos profetas, possui essa credencial para a própria identidade. O acontecimento, aliás, é comum nos fatos espíritas, e o caso de Joana não é isolado na história das aparições supranormais, conquanto seja dos mais positivos e belos de quantos temos notícias. Assim, nos meus 8 anos, fato análogo passou-se, embora com caráter muito restrito e particular, em condições de evidência, é verdade, diversas do ocorrido de Dom Remy, mas fundamentado nos mesmos princípios. Por aquela época, eu residia na cidade de Barra do Piraí, no estado do Rio de Janeiro, e frequentava o catecismo da doutrina católica romana na igreja matriz de Santa Ana, ao lado da qual morava. A essa época, já meus pais haviam adotado o espiritismo. Meu pai adotara-o ainda antes do meu nascimento, permitindo, não obstante, minha frequência ao catecismo católico, como era comum entre as famílias espíritas no passado. Aquele templo católico, portanto, com seus vitrais sugestivos, seus sinos melodiosos, seu formoso jardim em derredor, exercia suave impressão em minhas sensibilidades. E a doce poesia que se desprendia de tudo, aquilo infundia verdadeiro encantamento ao meu coração. Eu venerava aquele ambiente e hoje compreendo que, então, me sentia como que tutelada pela aquela senhora Santana, que me era tão familiar, e daquela Nossa Senhora da Conceição, que eu tinha satisfação de coroar fantasiada de anjo nas festividades do mês de maio. E imaginava-as como fazendo parte da minha família, porque diziam delas as nossas babás. A Senhora Santana é nossa avó, Nossa Senhora é nossa mãe, portanto temos que respeitá-las e lhe pedir a bênção todos os dias. No entanto, sobre todas as imagens existentes naquele templo, a que mais me impressionava e comovia era a do Senhor dos Passos, caído sobre os joelhos com a cruz nos ombros. Eu amava aquela imagem, profundas sugestões ela infundia em minha alma, e às vezes chorava ao lado dela, porque diziam as babás. Foi para nos salvar que ele padeceu e morreu na cruz. Temos que amá-lo muito. Reconfortava-me, porém, beijar a ponta de sua túnica ou um ângulo da cruz, e não raro levava uma ou outra humilde flor para oferecer-lhe, com a qual pretendia testemunhar-lhe o meu sentimento, e grande tristeza me invadia o coração em tais momentos. Entretanto, a imagem permanecia sobre um andor na capela-mor e não no altar, visto não existir na ocasião acomodações para ela em nenhum outro local. Em verdade, já por essa época eu não passava de uma criança infeliz, pois, como vimos, o sofrimento me acompanhava desde o nascimento. E eu sofria não só a saudade de minha existência anterior, da qual lembrava como ainda a insatisfação no ambiente familiar, que eu estranhamente, singularmente, como veremos mais adiante. Dentre as muitas angústias que então me afligiam, destacava-se o temor que eu experimentava por um dos meus irmãos, o qual, como só ia acontecer entre proles numerosas, me surrava frequentemente por qualquer contrariedade durante as nossas peraltices, fato que me pungia, aterrorizava muito, e que a minha, talvez excessiva sensibilidade, exagerava, como se tratasse de um martiriológio por mim sofrido, tornando-me então complexada no próprio lar paterno. Certa noite, inesperadamente, verificou-se o fenômeno de transporte em corpo astral,
com a característica de morte aparente. Felizmente para todos os de casa, a ocorrência fora em hora adiantada da noite, como sucede nos dias presentes, e apenas percebido pela velha ama que dormia conosco e que fora testemunha do primeiro fenômeno no primeiro mês do meu nascimento. Pôs-se ela então a debulhar o seu rosário, temerosa de acordar os de casa, o que não a impediu de me supor atacada de um ataque de vermes, e por isso mesmo, dando-me vinagre a cheirar. Mas, como o alvitre se verificara infrutífero para resolver a situação, preferiu as próprias orações, o que certamente equivaleu a excelente ajuda para a garantia do transe. Somente no dia seguinte, portanto, o fato foi conhecido por todos, por mim inclusive, que me lembrava do acontecimento como se tratasse de um sonho muito lúcido e inteligente. Entrementes, sob a ação do fenômeno, vi-me no interior da igreja que eu amava, diante da imagem do Senhor dos Passos, como frequentemente acontecia. Agora, porém, permanecendo aquém dos degraus que subiam para a capela-mor. O familiar acima citado torturava-me então com os habituais maus tratos, espancando-me furiosamente, despedaçando-me as roupas e puxando-me os cabelos. Sentindo-me aterrorizada, como sempre, em dado momento, apelei para o socorro do Senhor. Então, como que havia a imagem desprender-se do andor com a cruz nas costas, descer os degraus, estender a mão livre para mim e dizer bondosamente: Vem comigo, minha filha, será o único recurso que terás para suportar os sofrimentos que te esperam. Aceitei a mão que se estendia, apoiei-me nela, subi os degrauzinhos da capela-mor e de nada mais me apercebi, enquanto a visão não foi jamais esquecida, constituindo antes grande refrigério para o meu coração, até hoje sua lembrança. Efetivamente, grandes provações e testemunhos, lágrimas ininterruptas, sem me permitirem um único dia de alegria neste mundo, se sobrepuseram no decurso de minha presente existência. Bem cedo, porém, eu me fortalecera para os embates, pois naquela mesma idade, 8 anos, li o primeiro livro espírita, uma vez que já lia corretamente pela citada época. Certamente que não pude assimilá-lo devidamente, mas li-o do princípio ao fim, embora sua literatura clássica me confundisse. O assunto principal de que tratava, a técnica espírita revelando o fenômeno da morte de uma personagem, calou-me profundamente no coração e eu compreendi perfeitamente. Este livro foi o romance Marieta e Estrela, obtido pela mediunidade de Daniel Suárez Artazo, em Barcelona, Espanha, pelo ano de 1870. E o capítulo, o primeiro dia de um morto, foi para mim como que o chamamento para os assuntos espirituais. E assim foi que a doutrina do Senhor, a esperança na sua justiça, a fé e a paciência que sempre me impeliram para o Espiritismo, a par do cultivo dos dons mediúnicos, que espontaneamente se me impuseram desde a minha infância, me tornaram bastante forte para dominar e superar até agora as dificuldades que comigo vieram para a reencarnação expiatória, como resultado inapelável de um passado espiritual desarmonizado com o bem.